Olá, boa noite. Bem-vindos ao seu Jornal de Maricá que está começando. Hoje é dia 31 de julho de 2025. Estamos na Twitch, no Instagram. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora vamos aos destaques do dia. Suspeita de gripe aviária no Zoológico do Rio deixa em estado de alerta as autoridades de saúde da capital. Após a grande ressaca, a SOMAR realiza a ação de limpeza emergencial para remover a areia deixada pelo mar em Itaipuaçu e Ponta Negra. E ainda nesta edição, você vai conhecer a doçura e o talento da confeiteira Gabriela Sweet, no nosso quadro Empreendedores de Maricá. É agora, no Jornal de Maricá, edição da noite. A abertura do jornal de hoje é dedicada às ideias que se tornaram bons negócios aqui na nossa cidade. No episódio de hoje do quadro Empreendedores de Maricá, vamos conhecer uma história cheia de doçura e perseverança de uma mulher que fez da confeitaria uma ferramenta de transformação. No quadro Empreendedores de Maricá de hoje, nós vamos conhecer a história de Gabriela Sweet. Confeiteira e professora de cake design, ela encontrou na confeitaria uma maneira de recomeçar. Foi fazendo os bolos que ela reencontrou a si mesma e descobriu um novo propósito. O que começou como terapia virou profissão. Gabriela percebeu o seu talento com trabalhos manuais e decidiu investir na sua especialização em bolos decorados com pasta americana. Hoje, além de viver da confeitaria, ela também forma outras mulheres na área. Então, a confeitaria entrou realmente numa fase difícil da minha vida. Eu tive uma perda, de um bebê. Acho que toda mulher que sonha em ser mãe, quando perde assim um bebê, sente esse impacto, assim. Então, foi muito profundo para mim, a perda desse filho, por mais que ele não fosse planejado. E a confeitaria entrou num momento, assim, de respiro. Eu entrei num quadro de depressão muito profunda, não só pela perda do bebê, mas por outras perdas também. Eu perdi os pais aos 11 anos de idade. Então, veio muito forte, as perdas, as faltas. E aí, ao longo disso, eu acabei, entrando nessa depressão. E com isso, minha irmã, como talvez um sinal divino, não sei, porque isso não é sobre religião, mas é sobre ter fé, sobre acreditar em algo. Minha irmã viu um potencial de, eu acredito que você possa fazer algo com as mãos. E nisso ela me apresentou, a confeitaria, o bolo, o doce. E ali eu comecei a trabalhar com isso, a ver realmente um respiro, assim. E ela entrou nesse momento difícil, tá aí até hoje, me ajudando nessa luta que porque a gente não fica assim, eu estou completamente curada, mas tem muita cura que veio através da confeitaria. Eu não ensino só doces e bolos, Hoje em dia eu entrego muito propósito para elas. A maioria delas que entram aqui, elas entram muito feridas, elas entram também, como eu já passei por isso, hoje eu trago o que eu vivi para elas. Então, assim, a minha vivência faz com que elas cresçam também. Então, quando elas chegam aqui, elas talvez venham com a perspectiva de só aprender alguma coisa. E aqui elas saem, de fato, com um novo olhar para a vida. Então, eu não só ensino, Eu levei, assim, um bom tempo aprendendo, buscando muita técnica. E hoje, quando eu não entrego só uma técnica para elas, vai muito além disso. Então, eu fico muito orgulhosa do que tenho construído com elas. É uma realização mesmo. Eu fico muito grata, eu me sinto muito privilegiada de ver mulheres saindo do buraco, sabe? Saindo do sofá, entendendo que a vida vai muito além. Eu sempre falo para elas assim, vocês podem não ficar ricas, assim, de dinheiro mesmo,
mas com certeza uma vida nova vocês vão conquistar, um ciclo novo vai começar, assim, elas chegam aqui de fato muito, a maioria, né, vem muito destruída, vem com muitos problemas familiares, muitos problemas emocionais, e às vezes até a gente vai até pende pro espiritual de uma oração, de um abraço, de um carinho, por muitas vezes a gente acolhe muito mais até do que traz uma técnica que é encontrada assim na internet. Às vezes a pessoa fala, mas isso eu encontrava na internet. Só que quando ela chega aqui, ela percebe que não. O que é passado aqui dentro é diferente. Tem mais, assim. Eu fico muito feliz por elas, muito mesmo. Outro marco importante na sua trajetória foi a cirurgia bariátrica. Esse processo de transformação pessoal trouxe novos desafios, mais disciplina e ainda mais vontade de cuidar de si. Nas redes sociais, ela compartilha essa caminhada com fé e coragem, inspirando outras mulheres a não desistirem de si mesmas. Eu cheguei a 182 quilos. Eu trabalho com o que eu mais gosto de comer, que é o doce. E eu, por muitas vezes, para conseguir dar conta da demanda de trabalho, eu só comia o que estava aqui. Então, assim, sobrava um brigadeiro, comia. Sobrava um doce, eu comia. E eu precisei, de fato, da bariátrica, porque o meu peso era muito difícil, o processo psicológico também era muito difícil. Eu tinha minha doceria aberta, precisei fechar porque eu ficava com vergonha de aparecer, porque eu estava muito grande, então as pessoas vinham para me conhecer, para tirar foto. E eu não conseguia, porque eu falava, não, eu tô muito grande, eu tô feia, minha autoestima tava ruim, o meu peso não me permitia atender, assim, grandes demandas, porque eu já não tava conseguindo, eu nunca parei de trabalhar, eu sempre trabalhei muito, até mesmo no auge da depressão, mas eu entendi que eu precisava de me reconectar comigo mesma, eu precisava de algo novo, e aí eu fiz a bariátrica, comecei todo esse processo, né, pós-bariátrica. E hoje em dia eu sou apaixonada pela atividade física, sou apaixonada por me cuidar, por me autoconhecer. E tem sido valioso demais trazer isso também para outras mulheres. Muitas mulheres começaram a treinar a partir daquilo que eu posto. E hoje em dia eu vejo quantas mulheres estão emagrecendo com isso, quantas começaram a treinar no mesmo lugar que eu. E hoje viraram até minhas amigas, assim, isso é muito legal. Falando sobre o doce, é um mundo assim que ele te ganha, sabe? Quando você começa a fazer um doce, você não entrega só um doce, você entrega realmente uma história, você realiza sonhos. O meu slogan é esse, transformando sonhos em açúcar. E você entrega isso sim, vai com medo mesmo, mas estude. Confia no seu talento, busque técnica, busque conhecer mais, busque conhecimento. Não entrega só um docinho sem saber quanto realmente custou aquele docinho. Então aprenda a precificar, aprenda a confiar em você mesmo e vai, que dá certo. Mais do que fazer bolos lindos e deliciosos, Gabriela também segue adoçando a vida de outras mulheres com conhecimento, empatia e inspiração. Até a próxima história inspiradora. E agora uma novidade para o turismo no centro da cidade. O prefeito Washington Quaquá anunciou em suas redes sociais que vai acelerar as obras do Mirante do Caju, na região central de Maricá. Além disso, o prefeito também rebatizou o local, que agora vai passar a se chamar Mirante das Utopias. O Mirante das Utopias fica no alto do bairro do Caju e possui uma das vistas mais privilegiadas da cidade, com paisagens em 360 graus. As obras estão em fase final e devem ser entregues à população em breve. Além de oferecer uma linda vista panorâmica de toda a cidade,
O projeto indica que o local ainda vai receber apresentações teatrais, shows, recitais e concertos. O ponto turístico ainda vai contar com café, restaurante e área de convivência para os moradores e visitantes. Aqui com o nosso presidente da Maré, Antônio Graça, empresa de turismo e cultura de Maricá. Viemos aqui visitar aqui o Mirante do Caju, que aliás acabamos de rebatizar como Mirante das Utopias. Nós vamos terminar rapidamente essa obra e entregá-la ao povo de Maricá para que o mundo inteiro possa ver as utopias em 360 graus, né, Graça? Isso, é incrível também a gente saber que Maricá nos surpreende a cada visão, né? A cada paisagem dessas que a gente vê de Maricá é uma coisa incrível e surpreendente, proporcionar isso para as pessoas. Aqui com a gente pode fazer uma programação cultural, pode ter galeria de arte, pode ter restaurante, várias coisas que a gente vai pensar aí, né? E colocar, entregar para o povo de Maricá essa obra fantástica, que é o Mirante das Utopias, batizado agora pelo nosso prefeito. Maravilha, o pôr do sol seu, ano que vem, todos serão aqui. A Prefeitura de Maricá realizou uma nova força-tarefa na tarde desta quinta-feira nas comunidades do Mato Dentro e do Parque Vera Cruz, em Itaipuaçu. A iniciativa teve como objetivo entender as demandas da população para solucionar os problemas indicados pelos moradores em cada um dos locais. A comitiva, formada por diversas autoridades de diferentes secretarias, percorreu ruas das duas comunidades, ouvindo a população e anunciando as providências. Nos próximos dias, equipes da SOMAR, Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, e da Sanemar, a Companhia de Saneamento de Maricá, vão realizar ações emergenciais em ambos os locais. Depois, outras ações específicas serão realizadas buscando atender aos pedidos do público. Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. Visite nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Agora é hora do intervalo. O Jornal de Maricá retorna em instantes com muito mais informações para você. Já se imaginou pertencendo a um lugar inspirador? Pois esse lugar é Maricá. Aqui, a beleza não é só paisagem, é estilo de vida. Aqui os corações e os braços estão sempre abertos. A economia é solidária e a cidade é muito mais. Porque Maricá é mais que uma cidade, é uma revolução. Maricá, uma cidade que cuida, transforma e inspira. A Secretaria de Assistência Social de Maricá levou 10 pessoas em situação de rua para visitar a Fazenda Pública Joaquim Pinheiro na tarde desta quarta-feira no Espraiado, região rural da cidade. A ação faz parte do projeto Caminhos da Esperança. Durante a visita, o grupo também conheceu a unidade de produção agroecológica, que funciona nas proximidades da fazenda desde 2016. No espaço, são cultivados alimentos agroecológicos sem o uso de agrotóxicos, com respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade. A proposta do projeto é de oferecer acolhimento e experiências de pertencimento, cultura e reconexão com a cidade aos moradores. As atividades são pensadas para incentivar o resgate da autoestima e a valorização das vivências de cada participante. Na revista Maricá, nosso programa de domingo, o dia foi da Mulher Negra. E a nossa apresentadora Marina Alcântara foi visitar duas mulheres que sabem tudo sobre a cultura e o chamado turismo afro. Nessa entrevista só teve dica boa. Olha só.
Meninas, se vocês pudessem criar uma rota assim, de visitação turística que enaltece a cultura afro, por onde vocês começariam? Qual seria? Então, nós costumamos dizer que todo o estado do Rio de Janeiro é um celeiro, né, de descobertas e de enaltecimento, né, de possibilidades de enaltecer a cultura afro-brasileira. Mas nós temos alguns locais assim queridinhos, né, que nós gostamos. Nós Sim. temos a Pequena África, né, na região central ali do Rio de Janeiro, que contempla os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. E tem alguns locais como a Pedra do Sal, o Cais do Valongo, sim. E o samba na Pedra do Sal, né, bem famoso. Muito conhecido. Bem famoso, e nós temos também o circuito de herança africana. Então, os guias de turismo, né, realizam esse circuito e contam a história negra na cidade, que vai se misturando com a história negra do Brasil como um todo, né? Então, é um ponto de extrema importância. Nós temos também, numa cidade vizinha aqui de Maricá, o Quilombo do Grotão, em Niterói, que também é um ponto, né, um espaço de cultura e de valorização da cultura afro-brasileira através da gastronomia, com a feijoada, através do samba. Nós temos, né, aqui em Maricá, a Casa de Cultura de Maricá também, que tem artefatos desse período colonial, então eles fazem mediações e é bem interessante também vocês conhecerem. Nós temos também, em Petrópolis, o Museu de Memória Negra, então é um local que, numa área, né, que se fala muito também dessa parte mais da coroa imperial. Nós temos também um pouco da história negra sendo retratada na cidade, através de muita resistência também. E nós temos também, né, para fechar assim, com chave de ouro, Madureira, que é um local, né, que já é bem conhecido, né, na zona norte do Rio. E fala ali muito sobre as Iabás. Nós temos a Feira das Iabás também, existem guias de turismo também que fazem esse roteiro lá em Madureira, e o próprio Mercadão de Madureira também, e o viaduto, que fala ali, que tem aquela parte do baile charme, que reúne sempre muitas pessoas, né? É sempre maravilhoso. Então esses pontos realmente são imperdíveis no estado do Rio de Janeiro. Perfeito, meninas. E qual é a procura de pessoas brancas, assim? Quão isso acontece? É baixo? É alta? Como que é? Então, como a gente trabalha com maior força na cidade do Rio de Janeiro com o Circuito da Pequena África e também o nosso roteiro Afroturismo em Niterói, a gente tem visto, sim, que a galera que mais tem procurado são as pessoas brancas, e eu acho que é muito por conta dessa questão do letramento racial, de tentar entender essas questões que perpassam a nossa caminhada, a nossa trajetória enquanto pessoas negras, de entender a história que não é contada nas escolas, que a gente sabe que tem esse apagamento, essa questão de não se abordar essas perspectivas nos livros de história. Então, eu percebo que tem sim uma grande procura de pessoas brancas por esse assunto, mas também tem uma galera negra, assim, querendo resgatar sua própria história, de tentar entender suas origens, por que algumas coisas ainda atravessam a gente, como racismo, como essa falta de oportunidades no mercado de trabalho, sobre esses corpos de pessoas moradoras de rua, por exemplo, porque em sua maioria ainda são pessoas negras. Então, esse letramento racial também vem por parte da galera negra, mas principalmente mais por causa da galera branca mesmo. Sim. E até a questão dos estrangeiros, né? Isso. Que procuram também, principalmente a região da Pequena África, mas nós também temos alguma procura no afroturismo em Niterói. Então é uma galera, né, que vem muito dos Estados Unidos também, que tem uma consciência racial, né, que tem um letramento também que já vem sendo trabalhado há algum tempo, e querem, né, quando viajam, eles também querem conhecer a história negra em outros países. Então é bem interessante também essa comparação que eles fazem da história negra nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então nós temos essa troca, né, cultural, que é muito importante. E complementando também, não só os americanos, estadunidenses, mas também a galera da Europa, principalmente essa galera que é filha de imigrante que vem da África, por conta da proximidade. Então, eles ficam muito interessados em saber como é que foi essa afrodiáspora aqui para as Américas, como é que isso aconteceu. E muitos se identificam, porque a gente fala de algumas
questões culturais que é muito parecido com o que eles viveram com a família enquanto eles eram imigrantes na Europa. Apesar deles terem nascido na Europa, eles são europeus e tal, mas eles têm essa conexão ancestral, e aí quando eles vêm para cá, eles vêm buscando esse olhar diferente de como é que foi na América do Sul, principalmente, que é uma leitura totalmente diferente dos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que, enfim, houve questões históricas que diferenciam um pouco, principalmente essa questão de ocupação de território e tudo mais. E para as pessoas que querem aprender, né, se conscientizar, vocês têm alguma mensagem importante para passar? Eu, pelo menos, assim, as minhas amigas, maioria são brancas, e normalmente elas vêm me perguntar sobre algumas questões raciais, e não é porque nós somos mulheres e pretas que a gente tem essa obrigação, né, de estar ali sempre falando e ensinando. Aí eu queria saber se vocês podem passar essa mensagem através do afroturismo mesmo também, por exemplo. Sim, o afroturismo ele é um mecanismo, né, muito importante para que as pessoas aprendam através até de uma perspectiva mais de lazer. Então, é um aprendizado que ele perpassando, né, por um momento mais relaxado, e quando a pessoa vê, ela já aprendeu muita coisa e não sente aquele peso de estar lendo um livro, uma tese, ou até, né, estando na escola, né, que aí remete muito às aulas de história. E quando a gente trabalha com afroturismo, a gente tenta trazer um olhar mais leve, apesar da história, né, da escravidão ser muito pesada, mas a gente sempre tenta trazer também a parte da cultura afro-brasileira, né, enaltecer a cultura que está aqui, né, no nosso entorno, no nosso cotidiano até os dias de hoje. E para quem quer, né, além do afroturismo, para quem quer aprender mais, eu acredito que as pessoas precisam ler, né, autores negros. Em muitos livros agora, até livros de ficção, as pessoas, né, os autores negros, eles têm, né, colocado as próprias perspectivas, né, de como pessoa negra no mundo e como que é essa vivência, né, e a história. Então, é uma oportunidade também de aprendizado através da literatura. E o Google, né, que está aí Aí para todos. para todos. Então, muitas vezes, né, a gente não tem essa responsabilidade de saber de tudo, sendo uma pessoa negra, e é importante que as pessoas brancas, né, que se dizem aliados, né, e que se comportem como aliados de fato, né, que queiram aprender, né, e não só trazer uma responsabilização para nós, pessoas negras, né, de ensinar, né, como você bem colocou. Então, são essas formas que nós podemos utilizar, né, de aprendizado. Perfeito, meninas. Eu queria entender como vocês criaram contos de guia. Como foi essa iniciativa? Da onde surgiu? Então, criamos em 2021. Então, no ano de 2025, estamos com 4 aninhos de idade, somos crianças ainda. Mas veio com esse propósito, a gente se conheceu no curso de guia, então a gente tem, como é que eu vou dizer? Nós temos olhares muito parecidos, também muito por conta da academia. Nós somos formadas em turismo, eu pela UF e a Joyce pela Rural. Então a gente tem uma pegada um pouco mais social também, de tentar trazer o turismo não só como esse propulsor da economia, de gerar emprego, mas também de olhar para as comunidades ao entorno, o que essa galera está fazendo. E aí a gente veio com esse intuito de não só fortalecer nós enquanto empreendedores, mas também fortalecer outros empreendedores. Então, a maioria dos nossos roteiros hoje, nós temos parceiros, entre eles meios de hospedagem, restaurantes, artistas, enfim, porque a gente acredita que esse diálogo é importante, não é só o turismo pelo turismo, não é só o lazer pelo lazer. Então, a gente acredita muito que a gente tem como eu vou dizer, a gente tem um dever, uma missão aqui nessa terra, e é de compartilhar mesmo o que a gente aprendeu na faculdade, de trazer novos olhares para a cidade, que acaba que fica muito batido, é o mesmo aquele turismo tradicional, e a gente queria ir contra essa onda, assim. E é muito difícil, porque a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas a gente tem colhido alguns frutos, por exemplo, essa entrevista é um deles. Então, trabalhar isso com populações que às vezes não estão conscientes da própria potencialidade, digamos assim. Então, por exemplo, aqui na cidade vizinha nós temos roteiros em São Gonçalo, e quando a gente fala de São Gonçalo, muitas pessoas não fazem ideia que tem essa possibilidade de turismo. Então, nós temos 2 roteiros hoje lá, e também trabalhar através dos roteiros, essa autoestima dos moradores, de saber, olha, vocês têm história, vocês têm cultura, vocês, assim como a cidade do Rio de Janeiro, vocês também têm
coisas valiosas aqui dentro. Vocês não precisam sair de São Gonçalo para acessar a cultura, acessar a arte, acessar dança, enfim, todas as cinema, tudo. Então, é realmente esse trabalho assim que a gente tem feito nos últimos 4 anos. E a partir dele a gente também, além de atingir não só os moradores dessas cidades. O programa completo você pode assistir nos nossos canais. Acesse tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Esse é o nosso TV Maricá Play, não se esqueça. A União de Maricá está realizando um concurso para escolher o samba enredo que vai embalar a escola de samba na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2026. Dessa vez, o tema do desfile será Berenguendens e Balangandãs. Fala sobre o universo das joias que são símbolos de identidade, ancestralidade e resistência presentes na cultura negra. Ao todo, 13 composições foram inscritas na disputa. Nesta sexta-feira, um grande evento será realizado na quadra da escola para que os compositores apresentem suas obras. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. As músicas também estão disponíveis no YouTube, através do canal da União de Maricá. Ao longo do mês, a disputa segue com audições internas e apresentações eliminatórias. A grande final acontece no dia 29 de agosto e o ganhador receberá um prêmio de R$100 mil. Hoje uma noite muito especial. Recebemos nossos sambas que disputarão o Carnaval 2026. Nas próximas 5 semanas começa esse processo de disputa de samba enredo. Vem com a gente, acompanha nossas redes sociais. Vem pra Maricá. Atenção, tarrafeiros de Maricá! A Prefeitura abriu as inscrições para a 4ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva com Tarrafa, que vai acontecer no dia 24 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, na Ponte Preta. A competição tem como objetivo valorizar a cultura tradicional da pesca com tarrafa, além de oferecer lazer e promover a integração entre os participantes e suas famílias. Além da competição, o evento terá sorteios, distribuição de brindes, shows ao vivo e atrações para toda a família. Os brindes e sorteios são voltados exclusivamente para os competidores, com materiais diversos utilizados na prática da pesca. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de agosto através do número 21 99544 4805. Repetindo, 21 99544 4805. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Confira o nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Não se esqueça, tvmaricá.com. Fique com a gente, o Jornal de Maricá volta em apenas 30 segundos com mais destaques da nossa cidade. Até já! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que impõe tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. Porém, a medida prevê uma longa lista de exceções, com mais de 700 itens,
como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. O decreto entra em vigor no próximo dia 6 de agosto e foi adotado em resposta a ações do governo brasileiro que representariam, entre aspas, uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, fecha aspas. Além das tarifas, o comunicado emitido pela Casa Branca justifica o bloqueio de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal por serem considerados responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. Entre os ministros estão Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. De acordo com o governo americano, preservar e proteger os direitos de liberdade de expressão de todos os americanos e defender empresas americanas contra a censura forçada segue sendo uma prioridade na estratégia de política externa de Trump. A Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos procurou o Ministério da Fazenda para marcar uma reunião para debater o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump contra parte das exportações brasileiras. Ainda não há data para o encontro. A última reunião entre a Fazenda e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos foi em maio, antes do anúncio da tarifa de 50%. De acordo com o ministro Fernando Haddad, este é apenas o ponto de partida das negociações. Ao todo, cerca de 700 produtos ficaram de fora da lista do tarifaço de 50% contra o Brasil. Segundo estimativas, 43% dos valores exportados para os Estados Unidos ficaram de fora do tarifaço. No setor mineral, cerca de 25% dos produtos foram taxados. Apesar das exceções, o ministro Haddad disse que o impacto é dramático para alguns setores e que nos próximos dias o governo vai divulgar medidas para auxiliar as empresas prejudicadas pelas tarifas. O pacote de ajuda aos setores afetados deve contar com linhas de crédito e apoio às empresas. E agora o assunto é futebol. Vamos de Copa do Brasil, que voltou essa semana para mexer com o coração das grandes torcidas. O Vasco empatou em 0-0 com o CSA de Alagoas na noite desta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Cruz Maltino vai para o jogo da volta, que acontece na próxima quinta-feira em São Januário, para se classificar. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Já o Fluminense levou a melhor sobre o Internacional e derrotou o time gaúcho por 2-1, também fora de casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os 2 gols foram marcados por Everaldo. A vitória deixa o tricolor mais perto da classificação. Agora, o Fluminense precisa de apenas um empate na próxima quarta-feira, diante de sua torcida no Maracanã, para avançar às quartas de final da competição. O Botafogo já havia jogado na terça-feira, derrotando o Bragantino em casa por 2-0. Já o Flamengo joga logo mais às 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. E o Maricá Futebol Clube venceu o Petrópolis por 3-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Rio, na tarde desta quarta-feira, jogando fora de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O atacante Pablo Tomás foi o autor de 2 dos 3 gols. Já o outro gol foi marcado pelo meio-campo Oliver. Com o resultado, o Tsunami vai para o jogo da volta, podendo empatar ou até perder por 2 gols de diferença para se classificar para as quartas de final. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 2h45 da tarde, no estádio João Saldanha, em Cordeirinho. Antes disso, o time maricaense ainda tem um desafio pela frente, a segunda fase do Brasileirão Série D.
O primeiro de 2 jogos acontece no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Aparecidense de Goiás, também em casa. A Secretaria de Defesa do Consumidor começou a disponibilizar atendimento gratuito à população no Polo do SIM, Serviços Integrados Municipais de São José do Embaçaí. Os serviços oferecidos no local incluem abertura de carta de informação preliminar, recebimento de denúncias sobre irregularidades ou descumprimentos das normas do Código de Defesa do Consumidor e orientações para a população. Além disso, o espaço já oferece serviços como emissão de IPTU, cadastro de cidadão, consulta e emissão de certidões, boletos e taxas, entre outros. Para ser atendido, é necessário realizar agendamento através do site www.agendamento.maricá.rj.gov.br/agendar-serviço. O SIM de São José do Embaçaí fica às margens da RJ 106, a rodovia Amaral Peixoto, ao lado do Detran, em frente à passarela do bairro. A Secretaria de Defesa do Consumidor também atende em sua sede, na Rua Coronel Aloísio Costa e Silva, número 18, no centro da cidade, próximo ao Colégio Opção A. Um local que funcionava como abatedouro e açougue clandestino, foi fechado pela Secretaria de Segurança Cidadã na manhã desta quinta-feira, na Rua Chico Mendes, em Inoã. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária. Os agentes foram até o local após receberem uma denúncia. No endereço foram encontradas carnes em condições precárias de higiene, expostas e armazenadas de forma irregular e indícios de comercialização clandestina. Em defesa, o proprietário do local afirmou que a produção era para consumo próprio. O caso será investigado. E no Rio de Janeiro, uma suspeita de gripe aviária está deixando em alerta as autoridades de saúde da capital. A visitação pública ao Zoológico do Rio, na Quinta da Boa Vista, foi suspensa temporariamente a partir desta quarta-feira. O motivo foi a morte de 3 marrecos e uma maritaca. Essa já é a segunda vez neste mês que o bioparque é fechado. A área chamada de Savana Africana está interditada desde o dia 17, devido à morte de 16 galinhas da Angola e 2 pavões pela gripe aviária, transmitida pelo vírus influenza. Com mais esses 4 casos de ontem, um total de 22 aves já morreram no zoológico. Quem adquiriu ingressos antecipadamente terá direito a pegar o dinheiro de volta, de acordo com o Bioparque. Para isso, é necessário entrar em contato pelo site do zoológico. No dia 25 deste mês, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a presença do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, em aves do zoológico da capital fluminense, após a morte das galinhas da Angola. Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Nossos conteúdos estão disponíveis no nosso site, o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Não se esqueça, tvmaricá.com. Após o intervalo, a gente volta com o último bloco do Jornal de Maricá. Não saia daí! Bem-vindos ao futuro, o nosso futuro, que se constrói quando cuidar das pessoas vem em primeiro lugar, que trabalha para ser a cidade mais segura do país e se transforma para fortalecer o verdadeiro empreendedor, e que cuida das pessoas e das famílias inspirando o mundo. O futuro tem endereço, é aqui, na sua Maricá cada vez melhor. Prefeitura de Maricá, cidade que cuida, transforma e inspira. Nesta quarta-feira, uma linda imagem de uma baleia jubarte e seu filhote nadando nas águas de Arraial do Cabo circulou pelas redes sociais. As imagens foram registradas pelo usuário Machado Norival e reforçam a importância da preservação dos oceanos.
Estamos na alta temporada das baleias, que vai até novembro, e Maricá, inclusive, é rota de passagem desses gigantes do mar. E outra imagem espetacular, também de Arraial do Cabo, já vinha viralizando nas redes sociais. O pessoal de uma lancha registrou um belo salto de outra jubarte, bem pertinho da embarcação. Vamos conferir. Vale lembrar que os especialistas recomendam aos pilotos das lanchas e traineiras que é importante manter distância das baleias. Essa precaução é essencial não só para evitar acidentes, como também para não atrapalhar o acasalamento das espécies. Há algumas semanas, especialistas afirmaram que baleias de espécies variadas podem voltar a adotar o litoral do estado do Rio de Janeiro como lugar seguro para dar à luz seus filhotes. Depois de quase serem extintas por causa da caça indiscriminada durante décadas, as populações de cetáceos estão crescendo e o nosso litoral pode virar um berçário para as baleias, exatamente como acontecia até o final do século XIX e início do século XX. Chegou a hora da previsão do tempo. Vamos conferir como fica o tempo para o final de semana com o boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Nesta noite, o céu continua nublado e uma chuva fraca pode cair em alguns pontos da cidade a qualquer momento. De sexta-feira a segunda, um sistema de alta pressão atmosférica deixa o tempo estável. O céu começa a limpar e a temperatura sobe. A máxima deve chegar a 31 graus no domingo. Não há previsão de chuva. O mar continua agitado nesta quinta-feira aqui na orla de Maricá. Nos últimos dias, a forte ressaca atraiu muitos curiosos, turistas e também moradores. Ao longo da quarta-feira, muita gente aproveitou o espetáculo das ondas para registrar imagens. Mas nos locais que ofereciam risco à população, a Prefeitura utilizou fitas de isolamento. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil explicou que isso foi necessário para evitar que os turistas corressem riscos com o avanço das ondas nestas áreas. E recomendou muito cuidado a quem vai à orla nestes dias de mar agitado. Além disso, as autoridades pedem que as pessoas respeitem a sinalização tanto no calçadão quanto na área da praia. Na Barra de Maricá, as obras de contenção feitas pela SOMAR, a Autarquia de Serviços de Obras da cidade, realizadas há poucas semanas, resistiram bem à ressaca e conseguiram conter a força das ondas. O enrocamento conseguiu proteger o calçadão e o asfalto na área, evitando o aumento da erosão. A SOMAR, Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, realizou uma ação de limpeza emergencial devido à ressaca na tarde desta quarta-feira em Itaipuaçu. Diversas equipes da conservação foram deslocadas até a orla do distrito para remover toda a areia que foi deixada pelo mar na avenida que beira o calçadão. A operação foi feita com rapidez e eficiência para garantir a segurança de todos os moradores e visitantes que precisam passar pelo local diariamente. A SOMAR pede aos motoristas e pedestres que respeitem as interdições ao longo das vias para a operação limpeza. O trabalho continua nesta quinta-feira e a próxima fase será a limpeza do lixo deixado pelo mar ao longo das praias do município. E as equipes da SOMAR também começaram nesta quarta-feira os trabalhos de limpeza na nova orla de Ponta Negra. O trabalho emergencial de limpeza foi necessário depois do lixo e da espuma trazidos pela ressaca nos últimos dias. O pessoal da limpeza precisou usar muita água para dar conta da sujeira no ponto turístico da cidade, que foi remodelado no final do ano.
As equipes de limpeza também vão dar uma geral ao longo da orla nos próximos dias, para que as praias de Maricá voltem a ficar apropriadas para a frequência de banhistas. O Hospital Dr. Ernesto Che Guevara está oferecendo ao público cirurgias de alta complexidade em traumato-ortopedia. Com esse serviço, quem precisa desse tipo de cirurgia não precisa mais buscar atendimento em outras cidades. Fique por dentro dos detalhes com a nossa reportagem. Hoje vamos falar sobre um grande avanço na saúde em Maricá. O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara agora realiza cirurgias ortopédicas de alta complexidade, como próteses de quadril, joelho e ombro, além de tratamentos para fraturas mais graves. E para entender mais sobre esse procedimento e como funciona o atendimento aqui no hospital, nós vamos conversar com uma especialista que vai esclarecer todas essas dúvidas. Estamos aqui hoje evidenciando a potência que é o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Nós iniciamos o serviço de especialidades cirúrgicas no ambulatório no ano de 2022 e por determinação do nosso prefeito Washington Quaquá e do nosso secretário de saúde, Dr. Marcelo Velho, nós iniciamos o processo de habilitação das cirurgias traumato-ortopédicas e nós conseguimos a habilitação e no dia 3 de abril foi executado o primeiro procedimento de alta complexidade aqui no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. É uma honra para a gente estar conseguindo proporcionar qualidade eficiente aos nossos munícipes. É uma honra para a gente poder estar promovendo assistência de qualidade. O que são cirurgias ortopédicas de alta complexidade e em quais casos elas são indicadas? O hospital se tornou aqui a unidade de assistência de alta complexidade em traumatologia e ortopedia. Essa assistência de alta complexidade, ela contempla cirurgias do trauma que necessitam de profissionais e tecnologia para isso, grandes traumas de acetábulo, de pelve, e também contempla cirurgias de artroplastias, né, de quadril e joelho. O que seriam isso? Seriam cirurgias indicadas para pacientes com artrose grave do joelho e do quadril. Sendo assim, após uma avaliação ortopédica por um especialista, o hospital tem aqui especialistas ortopedistas e subespecialistas nas diversas classes de quadril, joelho, ombro, cotovelo, pé, mão, pediátrico e trauma do esporte. Indicado, então, esse procedimento de artroplastia do quadril e do joelho, os pacientes são preparados aqui na nossa própria unidade e submetidos ao procedimento. São procedimentos cirúrgicos que permitem que o paciente ande logo no pós-operatório imediato. E seguirá aqui o acompanhamento ambulatorial pós-operatório e reabilitação. Nós somos referência hoje em 22 especialidades, tá? A gente consegue estar contemplando a população com 22 especialidades no nosso ambulatório. Nós inauguramos em janeiro de 2025 a colono e a endoscopia. Iniciamos o serviço de bariátrica e iniciamos o serviço de proctologia. É um avanço para a saúde de Maricá, é uma reestruturação da saúde enquanto SUS. E essa é a nossa missão, essa é a nossa meta. Quais são os principais benefícios dessas cirurgias para os pacientes? A alta complexidade, como eu disse, contempla cirurgias de próteses, né? Então são pacientes com limitação de movimento, normalmente pacientes idosos, por conta de dores articulares. Então esses procedimentos de alta complexidade vão permitir que pacientes com dor e até impossibilidade de caminhar possam então voltar ao deambular normal da sua vida. O encaminhamento se dá pela central de regulação daqui do nosso município e o paciente precisa ser encaminhado do postinho de referência mais próximo da sua residência para a central de regulação e dessa forma eles são encaminhados para cá. A gente precisa lembrar que
todos os pacientes que são atendidos no ambulatório do Che Guevara, eles são regulados pela Central de Regulação. Depois da cirurgia, como funciona essa recuperação dos pacientes e o acompanhamento deles aqui no hospital? A cirurgia de artroplastia de quadril e joelho permite que o paciente ande já do pós-operatório imediato e ele vai seguir, então, um acompanhamento ambulatorial pós-operatório para a retirada dos pontos da cirurgia e, posteriormente, também uma reabilitação fisioterápica. Com esse novo serviço, os moradores de Maricá poderão realizar cirurgias ortopédicas avançadas sem precisar sair da cidade. É mais qualidade de vida e um grande avanço para a saúde pública. E assim a gente vai fechando mais um Jornal de Maricá, edição da noite. Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.